Beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora, não sei o momento que vocês estarão assistindo, beleza? Então vamos continuar com o nosso teminha aí, ó. A origem da biologia e as bases do pensamento científico, tá bom? Eu falei um pouquinho sobre a origem da biologia, a origem do racionalismo, o Hipócrates. Agora eu vou continuar com Aristóteles, Idade Média e Renascimento Científico, beleza? Rapidinho pro vídeo não ficar grande. Joia, galera? Então vamos lá, Aristóteles primeiro, ó, 384 anos antes de Cristo, 322 anos de Cristo, beleza? Foi o ápice do racionalismo, ok? Ele estudou cerca de 500 espécies de animais, tá bom? Separou em categorias, tá bom? Ele separou em categorias os animais, ele é chamado de pai da zoologia por causa disso, estudou diversos tipos de animais, estudou os peixes, tá bom? Percebeu que algumas características não poderiam ser levadas em conta na hora da classificação. Por exemplo, o corpo do golfinho, né, e os peixes são parecidos, mas o golfinho tem placenta e tem pulmão. Se ele não consegue ficar muito tempo embaixo d'água, senão ele morre. Então, ele viu que tem essa diferença do fusiforme, do corpo fusiforme do golfinho, que não poderia ser levado em consideração na hora da classificação. Beleza? Ele estava muito tempo à sua frente. Depois, na Idade Média, por exemplo, eles acreditavam que o golfinho era um peixe. Então, isso foi antes da Idade Média, né? Então, ele também explicou sobre a hereditariedade. Ele era contrário, né, ao pensamento de Hipócrates. Ele não aceitava o pensamento de Hipócrates, era a pangênese, né? Vamos lembrar que a pangênese, de acordo com Hipócrates, a explicação para a hereditariedade, surgia gêmeos no corpo dos seres vivos, né, da mãe, e passava essas partículas para o embrião, né, por isso que gerava a característica no filho, de acordo com Hipócrates, né. Hoje nós sabemos que é o DNA, tá certo? Mas naquela época eles tentaram explicar, arrumavam um problema, né, viram um problema e tentaram explicar, tá certo? E Aristóteles também, ele tentou explicar, mas de uma forma diferente. Ele deu uma base física, né, para a hereditariedade. Então, para ele, o sangue do homem era purificado e transformava no sêmen, que é a semente, que juntava com o sangue da mulher, que era menos purificado, né, por isso que parecia mais sangue mesmo, juntava os dois e dava origem ao filho, né. Então, ele deu uma base física para a hereditariedade diferente de Hipócrates, ok? Seguindo aí, na Idade Média, então, nós estávamos na antiguidade aí, né, na história antiga, okay, dos gregos. Depois veio a queda da civilização grega, então a ascensão da civilização romana, ok, por volta de 168 antes de Cristo, oficialmente 148 anos antes de Cristo, ok? Ainda não é a Idade Média, tá certo? Ainda não é a Idade Média ainda, tá certo? A Idade Média é por volta de 500 anos depois de Cristo, tá bom? Ainda não é a Idade Média. Então, queda da civilização grega, ascensão da civilização romana, ok? Não houve muito destaque, porque eles pegavam, né, eles preservaram as informações antigas, não houve um avanço na fronteira do conhecimento nessa época aí da ascensão romana. O destaque aí permanece com o médico Galeno, tá certo? 130 anos depois de Cristo, mais ou menos. Ele era médico dos gladiadores, ok? Escreveu várias obras sobre anatomia, mas sem estudar anatomia humana. Ele estudava a anatomia de cachorro, de ovelha, de macaco, porque os romanos não permitiam que dessecasse o corpo humano, tá certo? Eles permitiam que houvesse briga, guerras sangrentas, mas não permitia que fizesse uma dissecação de um corpo humano, tá certo? Então ele escreveu uma obra, mas as obras dele é baseada em animais que continham erros, com certeza, tá certo? Depois disso aí, por volta de 500 anos depois de Cristo, aí sim a Idade Média, dominada pela Igreja, tá bom? Aí foi uma idade assim, uma época negra, uma época das trevas mesmo, a Idade Média, porque parou, tá certo? O conhecimento, eles pararam de avançar mesmo no conhecimento, porque a Igreja só permitia o estudo da Bíblia, tá? Os fenômenos da natureza que os gregos explicavam através da razão não era permitido pela Igreja, ok? Então o único estudo aceito aí nessa época era da Bíblia, ok? Para explicar os fenômenos da natureza.
isso aí na Idade Média, no começo, né? Depois, mais ou menos 900 anos depois de Cristo, até 900 anos depois de Cristo, até mais ou menos 1200, mais ou menos, ok? Os europeus em incursões no Oriente Médio descobriram escritos gregos, tá? E surgiu daí, nessa época, mais ou menos, a escolástica, tá? Que tentou explicar a origem divina através da razão, da racionalidade, tá bom? Então eles, depois novamente da descoberta dos escritos gregos, né, no Oriente Médio, tá bom? Surgiu a escolástica, que eles tentaram explicar a existência divina através da racionalidade, beleza? Após a Idade Média, né, aí veio o Renascimento científico, né, aí voltou com a racionalidade, né, no século XV, século XVI, século XVII, tá bom? Aí voltou com a racionalidade, eles davam mais valor à razão, tá? À observação, aos fatos, tá? E tiveram vários avanços na biologia, na matemática, na física, na química, na astronomia. Aí destacam-se vários estudiosos como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johann Kepler, né? E tantos outros aí. Isaac Newton, Andrés Vesalius, Francis Bacon, Isaac Newton, Leonardo da Vinci. Então tem tantos aí, né? Tem tantos avanços aí nessa época aí, né? Ok? Então, essa parte aí de origem da biologia e a base do pensamento científico, deu uma resumida, falei rápido para vocês aí, né? Vai estar nos slides, ok? Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johann Kepler, Andrés Vesalius, Francis Bacon, Isaac Newton, tá bom? Bem rápido ali. Então, renascimento científico. Falou, um abraço a todos.